se a missionária Rosiane já está aqui, mas nós já queremos passar para ela. Oh, glória, paz do Senhor, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Jesus tem algo para a tua vida, para a tua casa nesta noite. Toma posse aí. Toma posse aí. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se a missionária Rosiane já entrou. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aleluias. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Aleluias. Se a missionária Rose já estiver aqui na live. Oh, glória, missionária Dineide. Um abraço. Um abraço apertado para cada irmão, cada intercessor que eu já vi aqui. Oh, glória. Vocês são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eu quero que vocês continuem enviando a live para a missionária Rose. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Hoje é a quinta-feira, nosso quarto dia de campanha. Oh, glória a Deus. Nós estamos no quarto dia da nossa campanha. E eu quero que você me diga aí se a missionária Rose já entrou aqui. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Nária está dizendo aí que tem sentido uma bênção, né? Uma paz quando assiste. Oh, glória, é verdade. Nós já vamos ouvir, aleluia, a ministração da palavra do Senhor. Eu não sei se vocês... Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Tu és adorado, Jesus. Tu és glorificado, Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado. Tu és a irmã Rose já chegou aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós já vamos ouvi-la sem perca de tempo. Nosso Deus é fiel, é maravilhoso. Já oramos, no final a gente faz uma oração. Paz do Senhor! A paz do Senhor, minha querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. É um prazer recebê-la aqui no nosso projeto, para falar Amém. tudo aquilo que o Senhor tem colocado, né, no seu coração. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor já preparou para nós nesta noite. Pode ficar à vontade, tá bom? Ah, tá bom, amado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Pelo esse projeto lindo que vocês estão levantando, que é oração, que é buscar o Senhor através do clamor. E eu sei que essa é uma ordem divina, não é? A gente levantar a igreja em clamor, em oração, em busca, porque aí nós vemos que o propósito de Deus, ele é realizado. Verdade. Eu quero deixar um abraço também aqui para os irmãos que estão nessa live. Vai convidando outros aí, vão compartilhando, vai enviando aí compartilhando, na verdade, né? E assim a gente vai adorar a Deus através da ministração da palavra. E quero deixar um abraço para os irmãos baianos, né? Os irmãos de feira. De vez em quando, fomos muito também à Feira de Santana. Eu acho até que a irmã Érica deve estar aí, falou comigo hoje, disse que ia acompanhar, né? Ela já está aqui, já, Dona Paz. Já está aí? Então, um abraço na Érica, na irmã Zete, na turma toda aí de feira, não é? Tem muita gente boa em feira. A gente, se fosse citar aqui o nome, a gente ia ficar horas e horas aqui citando o nome desse povo abençoado. Amém. Glória a Deus. Amém. Todo mundo mandando um abraço aqui. A senhora está me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Ah, está ouvindo. Estão mandando aqui um abraço, a paz do Senhor. Muitos irmãos já viram a senhora aqui conosco também ministrando a palavra. Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Pode começar, tá bom? Amém. Você já orou, Thaís?
A gente Você já fez? orou. Não, eu só fiz louvar, a gente tinha orado antes aqui. Minha mãe que tá na intercessão. E os irmãos também. Ah, tá. Então já os irmãos já estão em oração. É, a gente Então, fica na intercessão. é importante Não é isso. fica. Glória a Deus. Eu Aí, queria gente, dá uma partinha aí, convidá-los. minha mãe. Peraí, deixa eu ver se vai aqui. Aqui, minha mãe. A paz A do paz do Senhor, Senhor, minha missionária amada. Luciane. Tudo bem? Com a Tudo senhora? bem, amada? Amém. Seja Amém. bem-vinda. Amém. Amém. E Obrigada. aqui cada um Obrigada. fica espalhado orando. Ah, Cada um tá. no cantinho. Clamando, né? É verdade. Para o Senhor operar, continuar operando, né? Amém. Então, Thaís, o Senhor me deu uma palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Os irmãos que estão em casa, né, têm acesso à palavra, podem aí nos acompanhar. É a parábola da figueira. Glória a Deus. Exatamente o versículo, começando o versículo 6. Lucas 13, começando o versículo 6, vai nos dizer a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 13, versículo 6 em diante. Glória a E Deus. dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Amém. Amém. Glória Dá a um Deus. abraço aí para minha amiga Luciana de Belo Horizonte, está aí conosco aí na live. Deus abençoe sua vida. Deus. Amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus costumava pregar os seus grandes ensinos através de parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narração alegórica, onde princípios espirituais são revelados através dessas figuras de linguagem. Jesus costumava ensinar a palavra de Deus através de muitas parábolas. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Jesus falou da parábola do joio, não é? Em Mateus capítulo 13, versículo 24. Jesus falou também sobre a parábola da pérola. Imagina que o ensino de Jesus foi muito voltado à questão da parábola. Jesus falou sobre a parábola do tesouro escondido, da rede, dos servos, né? No Evangelho de Mateus 13, 44. Falou sobre a parábola da rede, a parábola dos trabalhadores, em Mateus capítulo 1, versículo 20. A parábola dos 2 filhos, a parábola das bodas, em Mateus capítulo 22, versículo 1. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola do cabrito, em Mateus 25, 31, da semente, do semeador, dos devedores, do bom samaritano, muito conhecida entre nós. Jesus falou sobre a parábola do rico, em Lucas capítulo 12, versículo 16. Jesus falou sobre a parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 35. Jesus falou sobre a parábola do grão de mostarda, em Lucas 13, versículo 18. Jesus falou sobre a parábola dos primeiros assentos, em Lucas capítulo 14, versículo 7. Jesus também falou sobre a parábola da grande ceia, da ovelha, dos 2 filhos, do mordomo, do rico e de Lázaro, Lucas 18, 19. Nessa parábola, Jesus faz questão de enfatizar a figura de uma figueira. Ele usa essa figueira. E quando a Bíblia fala da figueira, a Bíblia está falando em especial, e representa a igreja do Senhor Jesus. Outra aplicação da parábola da figura da figueira é Israel, que é símbolo também da igreja, profeticamente falando. Isso aí é uma tipologia, né? A figueira é uma tipologia de Israel, melhor dizendo. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus conta essa parábola enfatizando
o significado da mordomia cristã. O que é isso? Jesus está enfatizando qual é o serviço, qual é o compromisso, qual é a responsabilidade, qual é a comissão que nós temos diante do reino de Deus. Se eu fosse colocar o tema, Thaís, nessa mensagem, eu colocaria o seguinte: um abraço aí para minha tia Marisa Almeida, um abraço, minha tia maravilhosa. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema, amados irmãos que estão conosco na live, e a nossa querida Thaís, que nos convidou para estarmos aqui. Eu colocaria o seguinte tema: encontre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Encontre o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que se perguntam qual é a missão que Deus tem para mim, qual é a responsabilidade que Deus tem para mim, qual é a tarefa que Deus tem para mim. Então vamos vê-la na imagem, na figura dessa parábola. A Bíblia vai dizer que um certo homem tinha uma figueira que ele plantou na sua vinha. Ele tinha uma figueira, primeira coisa, que ele plantou na sua vinha. Entendemos aqui que figueira é plantada em terrenos próprios para figueira. Mas nessa parábola, esse homem vai utilizar o terreno onde é plantada as vinhas, que é claro que são as videiras que se produzem uvas. Ele utiliza o terreno da videira para plantar uma figueira, ou seja, ele insere a figueira dentro de uma área que não era necessariamente para a figueira estar ali. O que é que nós entendemos aqui com o princípio dessa parábola? Primeira coisa, é que Deus vai nos dar oportunidades, e oportunidades estas que naturalmente não aconteceria se o dono do campo não desse a oportunidade. Aqui nós entendemos que o dono do campo cria uma situação extraordinária para que uma figueira usufruísse de um terreno que ela não teria se não fosse inserida pelo dono do campo. Daqui eu entendo o princípio dessa figueira, dessa parábola, é que Deus vai nos dar oportunidades estas que vêm dele próprio, que se fosse naturalmente pelo curso normal da história, nós não teríamos tais oportunidades. Essas oportunidades são conferidas pelos céus. Daqui eu entendo o princípio que Jesus falou, quando ele disse que não fostes vós, em João capítulo 15, Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês e vos nomeeis para que vocês vades e desfrutem, e o vosso fruto permaneça. Então, daqui eu estou entendendo que a figueira, ela é plantada próximo à videira. Uma coisa que eu vou entender aqui junto com vocês é que a plantação da videira era uma plantação em especial muito apreciada. A videira, por exemplo, a Bíblia vai dizer que nos 3 primeiros anos, quando uma videira ela era plantada, não se podia usufruir do fruto dela. Então, aqueles 3 primeiros anos, aqueles frutos eram ficados lá mesmo, no terreno, no campo. Amém. No 4º ano, aqueles frutos, eles eram utilizados para oferecer ao Senhor, no 4º ano, ou seja, frutos que eram consagrados para Deus. Daqui eu entendo, Thaís, que quando a figueira foi plantada junto à videira, a figueira ia passar por esse mesmo processo de adaptação, ou seja, os 4 primeiros anos, os frutos que nascessem não seriam colhidos. No 5º ano, a Bíblia vai nos dizer que se podia colher o fruto da videira. E como a figueira estava lá, significa dizer que ali era o momento exato para se colher o fruto da figueira. Daqui eu entendo que essa figueira estava plantada há 5 anos no terreno desse homem. 5 anos. Então, no 5º ano, ele foi procurar fruto e não achou. Volta no 6º ano, vai procurar fruto e não acha. Aí volta no 7º ano, significa dizer que 3 vezes ele foi procurar fruto nessa figueira, ou seja, depois do 5º ano. Significa dizer que o princípio espiritual é assim. Primeiro o Senhor te planta dentro do projeto dele. Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida?
Ele vai plantar você dentro do projeto. Quando ele te planta dentro do projeto, ele não vai esperar de você ou cobrar de você logo no início aquilo que ele está querendo que você faça. Até porque a Bíblia vai dizer que a videira ela era podada antes da produção do fruto. Então, passava pelo processo da poda. Então, era um processo de preparação. Né? Existem 3 níveis de poda. E ali era um processo de preparação para extrair o fruto, para que o fruto saísse com qualidade. E o processo da poda não é um processo muito agradável, não é um processo muito apreciado, não é um processo muito benquisto, porque a poda significa corte. Geralmente se utilizava a tesoura para cortar os galhos secos, os galhos doentes, os galhos inutilizados que estavam lá na figueira, só para extrair energia da planta, mas não era utilizado para nada. Então, geralmente, o agricultor, ele cortava para que aquele galho não extraísse energia desnecessária. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus nos dá um projeto, Deus nos coloca no projeto, e antes de exercitarmos o projeto, o Senhor vem com a sua poda espiritual. A poda significa a limpeza dos galhos, remoção de galhos mortos, remoção de galhos secos. Às vezes as pessoas já querem entrar no projeto, já querem estar atuando no projeto, já querem ter o retorno do projeto, sem que antes passe pelo processo da poda espiritual. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 2, quando ele disse, eu plantei vocês, não é? De uma palavra, do jeito mais simples de falar, eu plantei vocês na minha vinha, e eu agora estou trabalhando nos galhos de vocês, cortando aqueles que são inúteis, para que vocês produzam mais fruto e deem mais fruto. É a poda espiritual de Deus. A poda geralmente requer choro, requer lágrimas, requer tristeza, mas isso faz parte do propósito. Porque tem gente, amados irmãos, que quer cumprir o propósito, mas não entende que o propósito é um processo espiritual que nos leva a níveis de tratamento com Deus. Né? Estamos vivendo uma geração de tudo pronto. Ninguém quer gastar, ninguém quer se desgastar, ninguém quer renunciar, ninguém quer tudo pronto, quer tudo já entregue nas mãos de uma forma muito fácil, de uma forma muito conveniente. Mas Jesus está ensinando aqui o processo da parábola. E a parábola ela é da figueira, e a figueira ela foi plantada para produzir. Ele não plantou a figueira para ela ocupar um terreno inutilmente. Ele plantou a figueira para que ela fosse uma árvore que produzisse. Porém, ele esperou 5 anos. Às vezes o tempo de espera não parece muito agradável, não parece muito bom. Né? O tempo da espera talvez é um dos piores momentos, porque é no tempo da espera que existe o silêncio de Deus, é no tempo da espera que a gente é testado na nossa estrutura, é no tempo da espera que Deus nos leva a níveis diferentes, né? Nível de amadurecimento, é onde Deus molda o nosso caráter, é onde vai aparecer os frutos do Espírito, né? É que vai aparecer lá em Gálatas capítulo 5, quando a Bíblia fala do amor, é o fruto do Espírito. O amor, a longanimidade, a benignidade, a paciência, a perseverança, o domínio próprio. E a Bíblia diz que quantas coisas não há lei. É justamente o processo do tempo que o viticultor da parábola está dando para a figueira produzir. Era necessário que os frutos aparecessem. Não é? É interessante quando Jesus fala também daquela parábola, daquela figueira, melhor dizendo, que não foi uma parábola, foi a figueira que Jesus encontrou no caminho e foi procurar frutos nela e não achou só, achou folhas, e Jesus amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. É interessante como Deus está dando oportunidade para as pessoas produzirem e para as pessoas encontrarem o seu propósito, porque na verdade Deus não nos chamou para a gente sermos uma figueira estéril. Deus não nos chamou para a gente ficar na nossa zona de conforto e a gente se conformar com aquilo que a gente já alcançou no nível espiritual e a gente ficar achando que tudo está bom enquanto que Deus está dizendo, eu quero mais de vocês. Observe que, com certeza eu estou ministrando nessa noite para o coração de alguém que Deus está tratando com você. Deus está trabalhando com o caráter. Deus quer caráter santo, Deus quer modificação, Deus quer crescimento. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que ele vai procurar fruto nessa figueira. E a Bíblia diz que
quando ele vai procurar fruto, ele não achou fruto na figueira. E aí ele vai falar com o vinhateiro. Ele vai dizer, olha, 3 anos que eu venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Daqui eu entendo que o dono da vinha está dizendo para quem cuidava da vinha, eu estou procurando fruto e não estou encontrando. Então vamos arrancar, porque só assim a gente vai plantar outra no lugar dela. E é interessante que a Bíblia vai dizer, e respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O que é que nós entendemos aqui com essa parábola? Essa parábola nos traz a ideia de propósitos de Deus, ou seja, se a figueira estava lá plantada, ela tinha um propósito, que era produzir o fruto. Ela já tinha passado o 5º ano dela, já estava na hora da produção, e ele não encontrou fruto. E o dono da vinha está dizendo, se ela não produzir fruto, a gente vai arrancar a figueira, e a gente vai plantar outra no lugar da figueira. Eu entendo aqui que Deus está dizendo para mim e para você. Qual é o propósito pelo qual Deus te chamou para a vinha? Aleluia, Jesus. Você está apto, você está disposto a cumprir o propósito? Deus está perguntando para você. Qual é o meu propósito na sua vida? Você sabe qual é o propósito? Às vezes as pessoas ficam confusas, porque elas não sabem qual é o propósito, né? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando Deus chamou Moisés, o propósito de Deus na vida de Moisés foi libertar Israel. Mas se você for ler a história lá em Atos de uma mulher, em Atos capítulo 9, escuta essa revelação, a Bíblia vai dizer que existia uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher Deus a usou. Com que Deus usou Dorcas? Deus usou Dorcas sendo costureira. Entenda qual é o propósito que Deus chamou você. A Bíblia diz que a mulher costurava. E com aquelas suas costuras, a Bíblia diz que ela servia aos santos. E quando ela morreu, Pedro foi lá na cidade, não é, de Jope, e foi avisado, a Dorcas morreu. Pedro vai lá e a Bíblia diz que Pedro ora e ressuscita Dorcas. Mas é uma coisa tão simples, não é, Thaís? Tão simples, uma costureira. Mas ela estava cumprindo o propósito. Que é propósito? A grandeza dele não é exatamente no grau de nível de cargo, mas no grau da importância. Porque todo propósito é importante. Às vezes a pessoa pensa que, eu não sou o sol, eu não sou a lua, mas você pode ser uma estrela que está junto do sol e da lua, e você vai fazer diferença lá, cumprindo o seu propósito. Glória a Deus. Tendo que cumprir o propósito. Se você não cumpre propósito, você não é feliz. Se você não cumpre propósito, você não produz. Se você não cumpre o propósito, você não atinge a meta de Deus. Então, essa parábola está ensinando que Jesus está, o princípio de cumprir uma missão. A figueira tinha um propósito, e o propósito dela era produzir, ainda que ela estava dentro de um terreno que não era o dela. Ou seja, um privilégio que ela não tinha, mas ela foi colocada dentro do propósito. Você é privilegiado por Deus, Deus te chamou, Deus te comissionou. Agora a pergunta do céu é, você está cumprindo o meu propósito? Você está disposto a cumprir o meu propósito? Aleluia, Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. A figueira deixou de cumprir o propósito. É interessante que eu acho no reino espiritual é isso. Que o viticultor pede para o dono da vinha ter paciência e tolerância com ela. E é interessante que essa parábola ela é concluída e a gente não sabe se a figueira foi cortada do terreno ou se ficou lá no terreno. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo a tolerância de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus é tão grande que ele não deseja que a figueira seja arrancada. Ele deu um aviso prévio, a intimação, como que impulsionando para que aquela figueira produzisse. Mas o coração do Pai não é arrancar a figueira, não é remover a figueira. O coração do Pai é dar novas oportunidades à figueira. Mas nós temos que entender qual é o propósito pelo qual nós estamos inseridos, porque senão vamos viver frustrados, vamos viver decepcionados. Se a gente está cumprindo o propósito, a gente é feliz.
Se a gente está cumprindo o propósito, a gente está realizado. Se a gente está cumprindo o propósito, por mais difícil que seja a tarefa, por mais árdua que seja a tarefa, se a gente cumpre o propósito, a gente é feliz. Aleluia. Será que eu estou pregando nessa noite para alguém que está infeliz? Aí deixa eu perguntar para você, você está cumprindo o propósito? Tanto no reino espiritual, quanto no reino secular, na terra, como pessoa. Você está cumprindo o propósito? Fique dentro do propósito de Deus, porque quem está dentro do propósito, ele é feliz. Quem está dentro do propósito, ele alcança a meta de Deus. Me faz lembrar um texto em Atos, capítulo 14, versículo 26, quando a Bíblia fala de Paulo e Barnabé. Ambos foram pregar o evangelho. Passaram por várias cidades. Derbe, Icônio, Listra. Mas quando, na verdade, eles foram enviados de Jerusalém para passar por todas essas cidades, que era a cidade da Ásia. E a Bíblia diz que, quando Paulo chegou em Antioquia, ele entendeu que o propósito foi cumprido. E ele chama Barnabé para voltar para Jerusalém, porque ele disse, o propósito, a nossa missão já foi cumprida. Aí você vai ver no capítulo 15, Thaís e outros irmãos que estão conosco na live, que Barnabé continua com Paulo. E você sabe o que aconteceu? Uma grande confusão entre Barnabé e Paulo. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para outro. Por que aconteceu aquela confusão? Por que aconteceu aquela divisão? Por que aconteceu aquela situação desagradável entre eles dois? Porque o propósito já tinha terminado. Se você está no propósito, você é bem-sucedido. Se você está no propósito, você vai ser feliz. Se você está no propósito, você tem a cobertura do céu. Mas se você sai do propósito, aí vai existir o quê? Desencontro, prejuízo, choro, perda. Enquanto Paulo estava no propósito com Barnabé, tudo estava certo. Perseguição, o império ameaçava Paulo. Nunca mataram Paulo, porque ele estava no propósito. Mas quando chegou o tempo do cumprimento, o tempo de voltar para Jerusalém, a nossa missão aqui cumpriu. Eu vou para um lado e você vai para o outro. Mas o que aconteceu é que eles permaneceram ainda no ministério junto e houve uma grande divisão com Paulo e Barnabé. A mensagem nessa noite é, qual é o propósito pelo qual Deus te comissionou, pelo qual Deus te deu? Só assim você vai ser feliz quando você entender o propósito de Deus. Você não vai ficar frustrado. Você não vai querer ser o que o outro é. Você tem que ser aquilo que Deus escolheu para você ser. Aí me faz lembrar dois homens na Bíblia, um chamado Aimás, né, que eram servos de Davi, e a Bíblia diz que Davi enviou o seu exército para a guerra, e Absalão, que era o filho de Davi, foi para a guerra também, e a Bíblia vai dizer que o filho de Davi, Absalão, ele morre. Aí se levanta esses dois homens, um chamado Aimás, o outro, a Bíblia não descreve o nome, mas o chama de Etíope, e a Bíblia vai dizer que Aimás chega para Joabe, que era o general de Davi, e diz assim, ó, deixa eu correr para dar notícia a Davi, para falar para Davi que o filho dele morreu. Aí Joabe fala para Aimás, não é você que é o portador das novas, eu vou enviar o Etíope, não é você. Aí Aimás fala assim, não, mas deixa eu correr, seja lá como for, mas eu quero ir, eu quero anunciar ao rei que o exército perdeu a batalha e que o filho dele morreu. E aí a Bíblia diz que ele corre, passa na frente do Etíope, encontra-se com Davi no palácio, e Davi pergunta para ele, o que é que aconteceu lá na guerra? Ele diz, olha, Davi, os teus inimigos, o teu exército morreu. E aí Davi pergunta, e o jovem, Absalão? Ele disse, olha, eu não sei, eu vi um grande alvoroço lá, mas eu não sei te falar o que aconteceu com Absalão. Porque, na verdade, ele estava com medo de dizer para Davi o que aconteceu com o filho dele. Aí Davi diz, fica aqui no canto e deixa o Etíope trazer a notícia. Quando o Etíope chega, o Etíope fala para Davi, o teu exército pereceu na batalha e o teu filho Absalão morreu. Sabe o que eu entendo aqui? Que quem está no propósito cumpre a meta. Quem está no propósito cumpre a missão. Quem está no propósito faz a coisa certa, na hora certa e com a pessoa certa. Quem está fora do propósito começa bem, mas não termina bem. Quem está fora do propósito não tem a cobertura espiritual para completar a sua missão. O Aimás passa na frente do Etíope, mas não cumpre o propósito, porque não era ele que deveria trazer a mensagem para Davi. Mas quem está no propósito começa bem e termina bem. Se você for ler as histórias dos homens que Deus escolheu na Bíblia, você vai ver os homens que estavam no propósito e os homens que estão fora do propósito.
A parábola da figueira foi plantada lá na vinha e esperava-se que ela cumprisse o propósito. Meu Deus. Mas o tempo passou e ela não cumpriu o propósito. Seja feliz com o propósito que Deus colocou para você. Se realize Aleluia. com o propósito que Deus... Às vezes o propósito parece uma coisa simples, como eu citei o caso da costureira. Qual é o propósito que Deus tem para você? Cumpra o propósito, seja feliz Aleluia. com o propósito, realize o propósito e não Glória a Deus. queira fazer o que o outro faz. Seja original com você mesmo, seja feliz com você mesmo, seja realizado com o propósito que Deus tem para você. Nós temos a mania da nossa cultura ocidental de querer imitar os outros, de querer ser o que o outro é, né? Isso tanto no âmbito ministerial como no âmbito secular. As pessoas tendem a visualizar o outro, a imagem do outro e querer viver o outro. Aí me faz lembrar o Pedro, né? Quando Jesus falou acerca de João, que João era aquele que era a Bíblia chama que era amado, né? Que se deitava no seio, no peito de Jesus. E o Pedro era aquele que queria saber o que ia acontecer com João. Aí ele pergunta, né? O que é que vai ser do teu discípulo? O que é que vai ser dele? Aí Jesus diz assim, olha, a vida dele é comigo. Viva a sua vida. O que te importa? Aleluia. Às vezes a gente está muito preocupado em viver a vida do outro e a gente não cumpre o propósito que Deus tem para nós. A gente tem que entender que o propósito de Deus é único, original e individual também. Verdade. Né? Às vezes a gente fica esperando pelo outro para que o outro venha cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas a gente tem que cumprir o propósito que Deus tem conosco, independente da aprovação do outro. É, Deus. Seja feliz com o propósito de Deus. Cumpra a missão. Entenda também uma coisa aqui. Que propósito de Deus tem hora de começar e também tem hora de terminar. Glória a Deus. Às vezes as pessoas ficam achando que vai fazer aquela obra, né? O resto da vida, e na verdade ela tem um tempo, por exemplo, a Thaís está agora comigo aqui na live, mas a gente não vai ficar o resto da vida, às 11 da noite, numa live, porque virão propósitos diferentes, virão compromissos diferentes, virão obras diferentes, a gente tem que aproveitar o momento do propósito. É, Jesus, aleluia. Viva o propósito de hoje como sendo o de hoje, seja feliz com o de hoje, o amanhã, Deus proverá. O importante é a gente ser feliz com o propósito de hoje que Deus coloca para a gente viver. A mensagem nessa noite, Thaís, para os nossos corações é: encontre qual é o propósito de Deus para a sua vida. E frutifique. Não perca a oportunidade. Se a gente pudesse ministrar essa palavra, estou ministrando, na verdade, eu diria para você que está nos ouvindo nessa noite, não perca as oportunidades. Amém. Deus é Deus de oportunidades. E Ele vai te dar novas oportunidades. Aleluia. Está chegando aí um momento de bênção do céu, de prosperidade de Deus, de abertura dos céus para a tua vida. Mas Ele está dizendo, fica vigilante, porque é interessante que as oportunidades vêm do céu. Foi o dono da vinha que representa Deus e colocou a figueira lá. A oportunidade vem do Senhor. E Ele está dizendo, eu vou lhe dar oportunidades. Não perca as oportunidades. Aleluia. Não deixe as oportunidades passar sem que você se utilize delas. Abrace elas. Aleluia. Use as oportunidades. Então, a mensagem nessa noite, de forma muito simples, é essa. Glórias. Amém, Jesus. Ele não quer figueira estéril. Ele não quer figueira infrutífera. Ele não quer figueira inútil. É, Deus. Ele quer figueira produtiva. E olha que a produção que Deus espera de mim e de você é uma produção abençoada. Tanto é que a vinha, no 6º ano, é interessante isso, no 5º e no 6º ano, entenda essa revelação, Thaís, comigo. No 5º e no 6º ano era o ano da produção.
No sétimo, a Bíblia vai dizer que o viticultor não podia pegar os frutos porque era o ano sabático, ano do descanso. Então, não podia podar a figueira, nem a videira, nem buscar fruto nela. Era o ano do descanso. Então, significa dizer que a figueira passava os 4 primeiros anos produzindo, mas não se podia pegar o fruto dela somente no quinto e no sexto. E no sétimo ela descansava. O que é que eu entendo aqui? Eu entendo que durante 7 anos, 2 anos apenas, seriam utilizados os frutos da figueira. O que é que eu entendo da videira? O que é que eu entendo aqui? Que era uma abundância tão grande que havia nesses 2 anos, no quinto e no sexto ano, que aqueles que colhessem dos frutos ia ter uma fartura tão grande que não ia sentir a escassez dos 5 primeiros anos e dos 2 últimos anos. Você está entendendo qual é o propósito de Deus e a meta de Deus? A meta de Deus é a abundância. A meta de Deus é, ainda que tudo esteja em sua volta, difícil, ainda que tudo na sua volta esteja estéril, esteja a porta fechada, a coisa esteja complicada, mas eu farei você produzir uma produção tão espetacular que você não vai ter a necessidade daquilo que você não colheu. Ou seja, Deus está dizendo, eu faço superabundar. A minha bênção vai além do natural. Ou seja, Deus está dizendo, 2 vale por 7. É a matemática de Deus, é uma matemática bem diferenciada. Deus está dizendo, eu faço em 2 anos uma diferença de produção que você não vai sentir escassez. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você nessa noite? Deus está dizendo, não tenha medo da crise do mundo, a crise mundial, a crise econômica. Deus está dizendo, não tenha medo da escassez, não tenha medo das notícias ruins, não tenha medo do problema do mundo. Deus está dizendo, eu faço produzir, eu faço crescer, eu faço prosperar. O segredo é, fique dentro do meu propósito. Amém. Porque quem está dentro do propósito está dentro da bênção de Deus. Quem está dentro do propósito de Deus está dentro da cobertura. Está autorizado. Vamos dizer que está com legalidade do céu. Quem está no propósito, se você puder escrever aí, você que viu agora do céu, fala com a minha amiga Janaína Portugal, escreve aí. Quem está no propósito tem a legalidade do céu. Quem está no propósito está autorizado pelo céu. Ei, irmã, e se o céu autorizar a mim e a você, quem é que vai impedir? Se o céu autoriza a mim e a você a colheita, se o céu autoriza a mim e a você a prosperidade, quem é que vai impedir? Então fica essa mensagem nessa noite para o teu coração, para o nosso coração. Amém. Cumpra o propósito. Glória a Deus. Não saia do propósito. Ainda que ninguém entenda o propósito que Deus chega na sua vida, mas não saia do propósito. Porque às vezes, propósitos espirituais, eles são questionados. E às vezes alguém, por não entender o propósito de Deus nas nossas vidas, alguém quer mudar até a rota do propósito, né? Ah, eu fui fazer isso, não deu certo. Então faça assim. Mas se você for fazer assim, conforme alguém está lhe orientando, você vai sair do propósito. Aí não tem cobertura. O plano da terra pode ser magnífico, o plano do homem pode ser espetacular, o plano pode ser bem desenhado e arquitetado, mas se não for o propósito, quebra. É verdade. Aleluia. Quer ver um exemplo, Thaís? Eu vou concluir com isso. A Bíblia fala de Paulo quando ele pegou aquele navio e ele estava indo para Roma. E a Bíblia vai dizer que o navio que Paulo embarcou, Deus falou com ele na madrugada. Disse, Paulo, esse navio aí que vocês estão navegando, virá uma grande tempestade, né? Um grande vento que vai sacudir o navio. Mas não se preocupa não, Paulo. Eis que eu estou confiando a você. Todos quanto navegam com você. Ninguém vai morrer. Ninguém vai se perder. Deus fala assim, ó, nenhum cabelo da cabeça de ninguém será perdido na navegação. Somente o navio. Então, o que é que eu entendo aqui? Eu entendo que havia um propósito de Deus para que Paulo chegasse na ilha de Malta, para que ele pregasse o evangelho e muitas vidas fossem alcançadas pelo poder do evangelho. E aquele navio ali, Thaís,
era o navio do impedimento, do embaraço para que Paulo chegasse em Malta. Porque o destino do navio, a rota do navio era Roma. Mas Deus queria a ilha de Malta. Então, para que não fugisse do propósito, Deus disse, eu quebro o navio. Oh, glória. Caramba, xerebecas. Aleluias. Oh, glória a Jesus. É verdade, meu Deus. Fiquemos dentro do propósito. É, Porque o propósito é a melhor coisa. E a Bíblia vai dizer que o comandante lá do navio, quando Paulo foi abordar com ele, falou assim, não temas, esta noite o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu e esteve comigo, dizendo que não temesse. Então, eles estavam em jejum, 14 dias, aí Paulo fala assim, pode quebrar o jejum, comecem a se alimentar, porque vocês vão precisar nadar. Vocês vão precisar nadar, o navio vai afundar, vocês vão ter que nadar. Mas vocês vão chegar são e salvo. E o comandante do navio, não acreditando no que Paulo dizia, porque Paulo falava por revelação, e os homens na terra entendem por quê? Por lógica, entendem por razão. Mas Paulo estava falando por revelação, Paulo estava dizendo, Deus falou comigo, que o navio vai afundar, porque o propósito é chegarmos lá na ilha de Malta. E a Bíblia vai dizer o quê, irmãos? Que eles tiveram que pegar toda a carga que estava no navio, jogar no mar, e depois o navio não resiste, e Paulo vai junto com os outros marinheiros, e vai dar aonde? Na ilha de Malta. Propósito é assim. Propósito, você vai chegar lá, independente de qualquer coisa, Deus te levará ao propósito. Às vezes existem os embaraços, às vezes existem as resistências, mas Deus nos leva a alcançar o propósito. Depois que Paulo fica na ilha de Malta vários meses, a Bíblia vai dizer que Paulo depois pega um outro navio e vai rumo a Roma, falar com César. E Paulo chega em Roma e vai lá na casa de César e mora em Roma. Mas isso por quê? Porque Paulo cumpriu o propósito. Porque o importante não é o navio, o importante é o propósito. Tem gente que se fica pegado a coisas, tem gente que fica pegado a situações, enquanto que Deus está dizendo, se desapegue, se desligue de coisas, o importante é o propósito. Qual é o propósito? Eu preciso cumprir o propósito, eu preciso chegar no fim do propósito, eu preciso cumprir a missão do propósito. Aleluia. Você quer ver um exemplo? Eu vou concluir. A Bíblia fala lá em João capítulo 5, que havia um homem paralítico há quase 38 anos, e a Bíblia vai dizer que aquele homem está preso ao tanque, não é? Enquanto isso, Jesus chega lá em Betesda, Betesda quer dizer lugar do juramento, glória a Deus. E o propósito de Jesus era libertar aquele homem e fazer com que ele andasse. Mas só que ele estava, Thaís, e os demais irmãos que estão conosco aí na live. Só que o paralítico, ele estava preso ao tanque. Ele não conseguia ver propósito, ele conseguia ver tanque. Ele não conseguia ver ação divina, ele conseguia ver anjo. Ele estava preso a uma circunstância. E a Bíblia vai dizer que, quando Jesus chega, se aproxima daquele homem e pergunta para ele, você quer ser curado hoje? Ele disse, Senhor, eu não posso, não tem ninguém que me ajude. Então, sempre quando algo é agitado, alguém sempre vai na frente, alguém mergulha, alguém toma posse da vitória, mas eu não consigo usufruir dessa bênção. Aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado agora? Aleluias. Mas ele estava preso no tanque. O propósito era liberdade, o propósito era cura, o propósito era vitória, o propósito era mudança, o propósito era alcançar coisas grandes. Mas ele estava preso no tanque, ele não conseguia ver propósito de Deus, ele conseguia ver tanque, ele conseguia viver concorrência, ele conseguia ver fila, ele conseguia ver pressão, mas ele não conseguia ver milagre. Quando a gente não consegue ver propósito, irmãos, a gente fica amarrado em uma situação que a gente já poderia ter saído há mais tempo. Você está entendendo? Que tem coisas que Deus já queria ter feito na sua vida, mas só que a gente não consegue ver propósito, a gente começa a ver a situação, a gente fica agarrado àquele negócio. E Jesus perguntou para ele, você quer hoje? Ah, Senhor, mas o anjo não desceu. Jesus, não estou preocupado com anjo, eu mando no anjo, mas eu não quero usar anjo, eu quero perguntar a você se você quer ver o propósito. Aí ele fala, sim, Senhor, mas não tem ninguém que me ajude a descer no tanque. Jesus, eu também não quero usar tanque, eu quero saber se você quer cumprir o propósito. Meu propósito para você é você se levantar e andar hoje, independente de alguém que te ajudou ou deixou de te ajudar. Jesus estava dizendo, eu quero cumprir o propósito. Aleluia, Jesus. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida.
É verdade. Aleluia. E esse propósito ninguém vai impedir. Eu creio, Jesus. Só Aleluia. você pode impedir o propósito. Verdade. E o texto de Isaías 54:2, a Bíblia diz, alarga o espaço da tua tenda, né? Estenda-se o todo da tua habitação. E o texto vai dizer, não impeças. Que às vezes alguém, Thaís, às vezes alguém se torna um próprio impedimento para o cumprimento de Deus no propósito. Deus está dizendo, não impeça, eu quero fazer, agora você tem que ficar dentro da minha perfeita vontade, porque eu quero cumprir o propósito. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Não impeça o propósito de Deus. Você vai viver tempos lindos, você vai ver tempo de milagre, você vai ver tempo de socorro de Deus, você vai viver tempos o extraordinário de Deus, mas contanto que você fique no propósito. Irmãos, aconteça o que acontecer, ainda que você chore, ainda que você tenha situações difíceis na sua vida, mas viva o propósito, cumpra o propósito, abrace o propósito, honre o propósito. Não mude a rota do propósito. Às vezes alguém quer uma rota mais fácil, às vezes alguém quer um negócio mais conveniente para ele. Mas fique no propósito, ainda que custe lágrimas da tua vida. Mas fique no propósito, porque no final você vai entender que Deus não vai te deixar ficar envergonhado, Deus não vai te deixar ficar frustrado, Deus não vai te deixar ficar sem respostas. Fica dentro do propósito de Deus nessa noite. Então, fica com essa mensagem para o teu coração. Amém. Cumpra o meu propósito. Me honre, porque eu vou fazer coisas grandes, vou fazer coisas lindas na sua vida. Amém, meu Deus. O que diria José se não cumprisse o propósito? Passou por tantas situações difíceis. Mas a Bíblia vai dizer que José foi levado para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele entende que não foi os irmãos que o levaram para o Egito, mas Deus o levou para o Egito. Para ser o segundo governador. O homem que estava liderando o Egito depois do faraó. Mas José entendeu que ele estava cumprindo um propósito. Se você entender o propósito de Deus, irmãos, você não vai ficar revoltado com ninguém. Você não vai responsabilizar suas perdas para ninguém. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é suficiente para cumprir a promessa na sua vida, independente dos demônios, independente dos homens. Às vezes a gente fica dizendo, fulano impediu a minha bênção, os demônios impediu a minha bênção. Nada impede a tua bênção. Porque a soberania de Deus sobre o propósito é extraordinária. Nada impede a bênção de Deus. Deus vai cumprir o propósito, independente das circunstâncias aqui embaixo. Agora, se você não obedecer o comando de Deus, a voz de Deus, o que Ele está te orientando, e você sair da rota do propósito, aí você não fica debaixo da legalidade, debaixo da bênção de Deus, da aprovação de Deus. Então, a mensagem dessa noite é, tudo que você tem que fazer é ter perguntar a Deus, Deus, é o teu propósito? É a tua vontade? Faça isso. Compro isso, Senhor. Viajo, Senhor. Você tem que perguntar qual é o propósito. Porque tem gente, irmãos, que não pergunta qual é o propósito de Deus. Ele vai e faz. Aí depois ele quebra. Aí ele volta para Deus. Senhor, conserte aqui. Senhor, faça isso daqui. Senhor, restaure isso daqui. Mas ele não perguntou a Deus qual é o propósito. Aleluia. Quando Davi ia para as guerras, Davi perguntava para Deus, Deus, é a tua vontade que eu vá vencer os filisteus? Em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 20 e diante, Davi pergunta para Deus, posso ir, Senhor? Aí o Senhor, vai, Davi, vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Senhor, vou por qual caminho? Qual é a rota? Aí Deus fala assim, vai pelo canal subterrâneo dos filisteus, que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Então, Davi, vence aquela guerra. Mas adiante a Bíblia diz que novamente os filisteus vêm contra Davi. Aí Davi volta a perguntar para Deus, Senhor, quero saber se é para ir ao encontro dos filisteus ou não. Deus disse, Davi, vai. Senhor, qual é a rota? Qual é o mapa? Qual é o caminho? O que é que eu faço dessa vez? Aí Deus falou, dessa vez, Davi, você não vai pelo canal subterrâneo. Dessa vez você vai ficar junto lá das amoreiras, que são as árvores, e eu vou vir ao seu encontro. Só que eu virei por cima, marchando por cima das amoreiras.
E você, Davi, vai ouvir um estrondo. Quando você ouvir um estrondo de marcha, de guerra, você vai entender que sou eu que estou vindo ao seu encontro para te dar uma grande vitória. Porque o nosso Deus é general de guerra, general de batalha, general que vence as nossas guerras. Então, Deus está dando para Davi. Fique no propósito, Davi. Entenda o propósito. Veja qual é o lado que eu venho. Observe qual é a rota que eu estou. Viva o propósito. Faça na direção, porque eu vou te dar a vitória. O segredo é, irmãos, a gente não sair da direção. O segredo é a gente não sair do propósito. O segredo é a gente ser sensível à voz de Deus. Tem gente que não é sensível à voz de Deus. Tem gente que Deus está falando com ele e ele pega outra rota. Verdade. Quantos minutos a gente tem aí, Thaís, por favor? Tem 1 minuto para encerrar essa e eu abro outra. Então vamos lá, a gente retorna, fica melhor, que eu vou encerrar. É. Pronto, eu vou encerrar. Volta todo mundo, viu, gente? Só um momento. Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, amém. Oh, glória a Deus. Todo mundo voltando. Glória a Jesus. Vai voltando e vai enviando para alguém. Eu sei que Deus está falando. Aleluia. E continuará falando aos nossos corações. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Oh, glória. Oh, glória, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Que esta noite, essa palavra, Deus aplique no seu coração, porque eu estou entendendo, Thaís, nessa noite, que o Senhor vai levar alguém para viver um grande milagre. Aleluia. Mas, para que isso aconteça, você tem que ficar dentro do propósito de Deus para você alcançar aquele milagre. É verdade. Então, essa mensagem está sendo direcionada porque esses dias nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor está dizendo, eu não vou deixar você ficar no prejuízo, eu não vou deixar você ficar na perda, eu não vou deixar você ficar envergonhado, eu não vou deixar você ficar frustrado. Então, Aleluia. a mensagem nessa noite é de eu dizer assim, fique alerta para o meu sinal do céu. Aleluia. Observe aquilo que eu vou comandar para a sua vida. Você vai viver milagres de Deus na sua vida. E Deus está Aleluia. dizendo, não perca o sinal do céu. Aleluia, Jesus. Então, como eu estava falando, há minutos atrás, exemplo, por exemplo, de alguém que saiu fora da direção, os homens que estavam seguindo a Moisés, a Bíblia diz que já estava próximo à terra da promessa, mas a Bíblia vai dizer que eles desejaram ir para a guerra sem que Moisés autorizasse. E eles perguntaram a Moisés, Moisés, a gente pode ir para a guerra? Moisés falou, não vai, Deus não está nesse negócio, Deus não autorizou você vencer os cananeus, fica aqui mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que eles foram. E o que a Bíblia diz? Que eles foram envergonhados diante dos cananeus e perderam a batalha. Você sabe por quê? Porque quando a gente sai fora do propósito, a gente perde batalha. Quando a gente sai fora do propósito, a gente tem prejuízo. Ei, às vezes Deus não manda você comprar algo e você compra, depois você vai ter um prejuízo. E Deus dá comandos para a gente comprar algo? Dá, irmãos. Deus dá comandos. Comandos para a gente comprar, comandos para a gente viajar, comandos para a gente... Para tudo. Deus dá... Quer ver um exemplo? Ananias. Ananias foi um discípulo, que a Bíblia fala que nos dias de Paulo, ele era um discípulo do Senhor Jesus, e a Bíblia vai dizer que Deus fala com Ananias e diz, Ananias, eu tenho um homem escolhido que é um instrumento usado por mim. Esse homem vai operar grandes milagres. Então, Ananias, se levante, vá lá na casa de Judas, aí Deus dá o nome da casa do homem. Procura por um homem de Tarso, cidade onde ele mora. O nome dele é Saulo. Veja as diretrizes, veja os comandos, veja as coordenadas. E Deus ainda fala assim, eu ainda vou te falar o que é que esse homem está fazendo agora. Ele está orando. Aleluia. Então, Oh, glória a Jesus. isso aí
É um Deus que dá coordenadas. E a Bíblia vai dizer que Ananias pega o GPS do céu e vai exatamente na rua direita. Deus fala assim, ó, a rua é a rua direita, tá? Não vai procurar na rua esquerda, não, você não acha o Saulo, não. É na rua direita. Depois você procura. Deus é lindo. Procura na casa de Judas, dono da casa. E você vai encontrar um homem chamado Saulo. E Deus ainda fala assim, e quando você chegar lá, ainda vou te falar o que você vai fazer. Você vai colocar as mãos sobre Paulo, glória a Deus, e as escamas da visão daquele homem serão removidas, porque ele estava cego, e a Bíblia vai dizer que Paulo, depois que Ananias coloca as mãos sobre ele, a cegueira desaparece, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando a gente segue no propósito de Deus, na rota de Deus, no comando de Deus, nas coordenadas de Deus, você chega no lugar certo, você faz a coisa certa, você lida com a pessoa certa e você vai abraçar o milagre certo. Tem milagres que é específicos para você. É por isso que a gente não tem que ter medo, irmãos. Às vezes alguém tem medo, fulano vai roubar minha bênção, não sei quem vai tomar minha bênção, não sei quem vai tomar meu lugar. Não toma. O que é seu é seu. Ninguém toma, ninguém rouba, ninguém ocupa, ninguém valida, ninguém cancela. O que é seu. Olha, se o céu determinar que algo está para acontecer na sua vida, nada impede o agir de Deus na tua vida. Se você se esconder, irmãos, se você se esconder, Deus te acha. Aleluia. Olha, você pode fazer o que você quiser. Verdade, meu Deus. Se Deus quer algo, que você faça algo, você faz. Eu me lembrei agora aqui, Thaís, determinado dia, eu senti a necessidade de ir para uma igreja. Então, como eu sou assembleana, eu pensei assim, eu quero ir para um culto onde ninguém me conheça. Eu quero ir para um culto, tipo assim, eu quero ir para ouvir, ficar à vontade. Aí eu pensei assim, eu vou para uma igreja batista. Por quê? Porque se eu chegar na igreja batista, eu vou ficar à vontade, os irmãos não me conhecem, eu também não conheço aqueles irmãos, eu vou ouvir a palavra e depois ficar tranquila. E eu ainda tive uma ideia maravilhosa. Eu falei assim, eu ainda não vou nem levar a Bíblia. Porque se eu chegar com Bíblia, vou dar a impressão de que eu não quero chegar lá bem diferente. Vou chegar lá e vou sentar no último banco na igreja batista. Eu tive essa ideia brilhante. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que cumprir propósito. É verdade, aleluia. E assim eu fui, sem Bíblia. Encontrei uma igreja batista que os irmãos não me conheciam. E me sentei no último banco. E eu pensei assim, aqui eu vou ouvir tudo que Deus quiser falar e depois eu vou embora. E fiquei, amados irmãos. Para minha surpresa, questão de minutos que eu estava sentada no último banco, os irmãos sabem que estão na live, Thaís sabe, que os crentes batistas não têm muito costume de dar oportunidade a pessoas que não são conhecidas. Eu vim da igreja batista, na verdade, minhas raízes são da igreja batista, né, desde a minha infância, mas depois meus pais foram congregar, a minha mãe, no caso, foi congregar na Assembleia de Deus, mas desde a minha infância eu fui criada dentro da igreja batista, tradicional para completar. E os irmãos sabem que igreja batista o pessoal é muito reservado. E eles não têm costume de dar oportunidade, de apresentar, nem de apresentar. Não é? Muito bem. E eu escolhi exatamente por isso, que eu queria um negócio bem calmo para mim, né? Eita, Jesus. E aí, irmãos, eu fui. Então, minutos depois que eu estava sentada ali naquele banco, a irmã que estava lá na frente, ela estava dirigindo o trabalho, não sei nem que trabalho era aquele, eu sei que eu fui. E a irmã que estava lá na frente dirigindo aquele trabalho, ela falou assim, olha, irmãos, tem uma irmã lá atrás, e eu queria ouvir uma palavra por essa irmã. Meus irmãos, vocês não sabem a vergonha que eu fiquei, porque nem Bíblia eu tinha levado. E o susto que eu tomei. E sabe o que eu entendi naquele dia? Que a gente pode pegar atalhos, que a gente pode fazer, irmãos, manobras, que a gente pode tentar fazer como diz aqui no Nordeste, um arrumadinho, né? A gente pode fazer coisa dessa natureza, mas se você tem um propósito, aonde quer que você for, você tem propósito. Você tem uma comissão divina, você tem uma ordenação divina, você tem
uma autorização do céu. Então, você não tem como fugir do propósito. Eu entendo que a gente não tem que ter medo de Satanás roubar nossas bênçãos, de ninguém roubar nossas bênçãos, porque se a gente está dentro do propósito, irmão, ninguém perde. Ninguém Aleluia. perde propósito. Ele vai cumprir o propósito. Ainda que você nem queira cumprir o propósito, mas Deus faz você cumprir o propósito. O Jonas que fugiu. Jonas disse, eu não quero não ser o propósito. E foi lá para o navio, ficou escondido. E o marinheiro, o piloto foi lá, não é? E disse, aí, você, o que você está fazendo aí, dormindo aí no navio? Te levanta, tá vendo que a tempestade chegou? Meu Deus. Que ocupação é a tua? Não é? De onde você vem? De que povo você é? Aí Jonas teve que falar. Olha, eu sou profeta, eu sou hebreu. E aí, então se você é profeta, se você é hebreu, meu irmão, faça alguma coisa, porque você tem propósito. Então, qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Nunca propósito, não fuja do propósito, não tenha medo do propósito, não barganhe com Deus que fez o propósito com você e nem queira mudar o propósito. Porque aí você não vai ser feliz. Se você está no propósito, você vai ser feliz. Se você está no propósito, você vai ser bem-sucedido. Pergunte a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que aconteça com a minha vida? Eu quero ficar dentro do propósito. Entenda que o propósito de Deus, ele tem o tempo certo. É por isso que a gente tem que valorizar o tempo de Deus, que vai chegar o momento que você vai querer fazer aquilo e não vai poder mais. Porque tem um tempo do propósito de Deus. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo, cumpra o meu propósito. Pergunte a Deus qual é a vontade dele para a sua vida em determinadas áreas, aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Pergunte para você viver o propósito de Deus. Tem muita gente infeliz porque saiu fora do propósito. Tem muita gente que chora hoje porque saiu fora do propósito. Isso em várias áreas da vida, irmãos. Em várias áreas da vida. A gente tem que entender que Deus tem um propósito para cada área das nossas vidas. É, Deus. O Salmo 139, a Bíblia fala do livro que Deus escreve a nosso respeito. Todos os nossos dias estão lá escritos. Aleluia. Então, vai buscar no GPS do céu, vai buscar nos arquivos do céu. Pergunta, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Eu quero viver o teu propósito. Eu não quero viver o meu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Se a gente vive o propósito de Deus, a gente vai ser bem-sucedido em todas as coisas que Deus colocar para a gente viver. Amém? Eu deixo essa mensagem para o teu coração, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e se alguma coisa está fora do lugar, pergunte para Deus. Será que eu deixei de cumprir o propósito? Aleluia, Jesus. Pergunta para Deus, Senhor, se eu sair fora do propósito, me coloca novamente no propósito. Aleluia. Não deixe eu viver fora do propósito. Eu quero estar no propósito, vivendo o propósito dentro do teu tempo, do propósito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para a senhora fazer oração por nós. Amém. Será que nessa noite, aí nessa live, tem alguém, né, que está nos ouvindo, Aleluia. que precisa, né, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? E quem sabe até, você está vendo um momento difícil na sua vida, e quem sabe até você saiu do propósito, né? Que eu estou pregando nessa noite, aqui estou ministrando debaixo da revelação e da graça de Deus, e eu tenho certeza que tem pessoas aí que precisam retomar ao ponto que Deus falou com você, né? Se você está fora do propósito, você vai orar comigo nessa noite. E você vai dizer, Senhor, eu quero viver o propósito. Amém, Deus. Me leva para viver o propósito. Aleluia, Deus. Se você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma também, fala aí, manda na live aí, eu quero receber a Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero o propósito de Jesus. E nós estamos aqui com a Thaís, a família dela, para orar pela sua vida, não é? Porque esta noite o Senhor quer que você viva o propósito de Deus. Amém? Amém. A gente recebeu um pedido de agradecimento que foi pela família que estavam de Covid. E a irmã pediu oração aqui e para a glória de Deus eles estão curados. Amém. Passaram
propósito estão curadas para a glória de Deus. Ela pediu para a gente agradecer. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Senhor Louvado curando, seja o né? nome Glória do a Deus. Senhor. Então, nós Amém. vamos orar nessa noite e Glória a Deus. recebe essa oração, essa ministração do Senhor. E eu tenho certeza que a partir de hoje você Já vai temos entrar uma no vida propósito. aqui. Hã? Amém. Já temos uma vida para Jesus. Como é que é o nome dessa pessoa? Márcia. Peraí. Márcia? Isso, Márcia. Amém, meu Deus. Márcia, Márcia. primeira vida. Glória a Deus. Aleluia. Está aí a Márcia, Glória a dizendo Deus. sim para Jesus, dizendo eu quero o propósito de Jesus, dizendo eu quero viver o milagre de Jesus. Deus te abençoe, Márcia. Nós vamos orar pela sua vida. Estamos aqui intercedendo e você já está recebendo a bênção de Deus. Se tiver mais alguém. Alguém que sabe até que está distanciado dos caminhos do Senhor, congregava em alguma igreja e de repente saiu do propósito, né? Aleluia. E nessa noite é noite também de reconciliação, de voltar para o propósito, né? Como filho pródigo. Voltar para o propósito e receber o milagre de Deus. Não é, Thaís? Tem alguém aí nessa noite, você que está acompanhando? Se tiver, dá um sim. Eu quero voltar, eu sou filho pródigo, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para o propósito, porque é para isso que existe essas lives, é para alcançar vocês, né? Renovar a vida espiritual de vocês, renovar a aliança de Deus na vida de vocês. Então, é noite para renovar o propósito. Amém. Amém? Amém, Glória a Jesus. Então, a gente já pode orar, Thaís? Já, eu só tava dando uma olhadinha aqui, porque às vezes o pessoal manda no Ok, direct. fica à vontade. Só olhar rapidinho. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Glória a Deus. A gente recebeu alguns pedidos de oração, Sim. mas almas, até o momento, uma alma. Glória a Deus. Pronto. Até o momento, uma alma e alguns pedidos de oração. Tem o agradecimento da irmã, que recebeu a cura, e tem o agradecimento também da porta de emprego, que um irmão Amém. recebeu um emprego, aí ele está agradecendo aqui também, através das orações. Amém, Jesus. E 2 almas para Jesus agora, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 almas? 2 almas. Que maravilha. Portugal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos aguardando. Se tiver mais alguém, estamos aqui para orar, porque a mensagem dessa noite Jesus. é Aleluia. voltar para o propósito, né? Amém, Deus. Eu É creio. voltar para o propósito. Oh, glória a O Deus. Senhor quer que essa noite você abrace esse milagre aí, abrace essa vitória, né? Que é o propósito dele. Glória a Deus. E você vai viver grandes milagres do Senhor este tempo. Eu profetizo em nome de Jesus para a tua vida, que você vai viver uma grande virada. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver uma grande colheita do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai plantar em lugar, você vai prosperar em lugares impróprios. Lugares que você nunca imaginou, mas lá você vai prosperar. Ainda que a terra seja estéril, seca, mas você vai prosperar. Eu profetizo uma grande colheita de Deus sobre a tua vida. Eu Eu creio, profetizo uma Jesus. prosperidade espiritual financeira sobre a tua vida. Eu profetizo que você vai conquistar coisas que você nunca conquistou. Eu Por creio, causa do Deus. propósito de Deus que você está vivendo nessa noite. Eu creio. Amém. Aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Deus Glória a é Deus. fiel. Mais alguma alma Amém. que eu não recebi? Tá tudo ok aqui. Amém. Mais agradecimentos. Ao longo das lives eu vou agradecendo. Porque tem Amém. muito agradecimento também de portas que Jesus abriu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, oremos nessa noite. O nome da moça foi Márcia, né? Da pessoa que Márcia e Portugal. E Portugal, o nome do homem. Portugal. do rapaz, né? Isso, Amém. é. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nessa Deus, noite, obrigada, Jesus. te louvar e te agradecer, Pai, Oh, pela Jesus. oportunidade que o Senhor nos conferiu de estarmos aqui adorando e louvando o teu santo nome. Amém. Pai amado, Pai querido, nós queremos te apresentar, Pai, esta vida, a Márcia, e nessa noite está dizendo, eu quero viver o teu propósito, Senhor. Meu Deus. Pai, nós queremos abençoar esta vida, Senhor, oramos que o Senhor venha perdoar os pecados dela, que o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida e dar oportunidade para ela, Senhor, receber a alegria
da salvação eterna. Ah, Nós Deus. queremos, em nome de Jesus, abençoar a vida da Márcia Oh, e Deus. profetizar sobre ela um tempo de bênçãos, um tempo Em de nome de colheita, um Jesus. tempo de alegria, um tempo de muita paz, Senhor. Nós abençoamos a vida da Márcia, em nome de Jesus. Meu Deus. Pai, nós queremos também te apresentar este rapaz, o nome dele é Portugal. Nós oramos sobre a vida dele, Pai, perdoa os pecados dele também. Oh, Deus. Escreve o nome dele no livro da vida, dê oportunidade a ele, Senhor, para que haja para que haja um momento novo na vida dele, Senhor. Nós oramos sobre a vida dele, Senhor, que ele possa viver o teu propósito de forma ímpar, como nunca ele viveu. Pai, nós abençoamos a vida deste homem, Pai, deste teu servo, nós abençoamos em nome de Jesus. Faz ele viver o teu milagre, o tempo de colheita e o tempo de bênção. Nós abençoamos a vida, Pai. Aleluia, Deus. Thaís, eu acho que tem uma palavra. Amém, Amém, Jesus. Thaís? Glória a Deus. Deu um probleminha aqui, mas funcionou. Glória a Jesus. Sim. Ele deu uma pausa, mas voltou. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos Amém. agradecer a Deus Muito pela obrigada. sua vida, tá bom? Deus continue abençoando. Vamos continuar Amém. orando pela sua vida, por toda a família, para que Deus continue abençoando de uma forma poderosa. Amém? Obrigada. Amém, amém. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Os demais irmãos que estiveram conosco, Deus vos abençoe em Cristo. E até breve. Em nome de Né? Jesus. Estaremos Amém. juntos novamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço. Obrigada. Da Senhor. Beijo. Beijo no coração de Paz do Senhor. vocês. Coraçãozinho para não perder o costume. Fazer igual a irmã, que eu não sei fazer não, mas É mais ou menos a irmã de ontem, a irmã Sônia. É. Vamos aprender. Pronto. Muito bem. Chegou Parecido. Deus abençoe, um abraço. Pai do Senhor. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Beijo, Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continuará fazendo. Muito obrigada a todos. Né? Nós temos recebido muitos testemunhos. Às vezes não dá tempo de contar todos os testemunhos aqui, mas nós louvamos a Deus pela família que foi curada pelo Covid, pelas portas de emprego. Irmão, é muito testemunho de porta de emprego. E eu fico muito feliz com isso, porque quem faz isso é Jesus. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão trabalhando. Muitos irmãos mandando mensagem que recebeu o seu trabalho, que já estão trabalhando. Outros que a carteira já foi assinada. Então, tudo isso quem faz é Jesus. Amém? Não somos nós, mas é Jesus que faz isso mediante a fé. Então, que a cada dia venhamos estar conectados, né, no mesmo espírito. Amém? Fazendo a obra do Senhor, cumprindo o nosso propósito. Ó, lembra do propósito. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído conosco, com as cestas básicas, com a compra das camisas, né? Que Deus continue abençoando vocês de uma forma toda poderosa, toda especial, tá bom? Quem ainda não conseguiu contribuir com as cestas ou comprar as camisas, procura a gente no direct. Eu tenho certeza que vocês vão amar as camisas, porque a camisa está muito linda. Nós estamos enviando para vários lugares, né, alguns estados, né, e outras cidades também aqui na Bahia. As cestas básicas também ainda não estão completas a 50, mas eu tenho certeza que daqui até, a gente tem que comprar até sábado. Até sábado o Senhor vai completar a obra e eu tenho convicção no milagre do Senhor. Amém? Então eu estou com o coração aqui regozijado, porque Jesus, Ele é fiel e Ele continua falando conosco. A obra é dEle, o agir é dEle e a nossa confiança continua no Senhor. Então, Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não recebeu o seu milagre, confia, continua confiando no Senhor, que as portas, em nome de Jesus, serão abertas. Amém? Um abraço para você. Até amanhã. Amanhã é o nosso 5º dia de campanha, então você não pode perder. Tem que ficar aí ligadinho, tá bom?
Não se esqueça de orar e de ler a palavra do Senhor. Nós precisamos manter uma vida de oração, uma vida de busca, tá bom? Então eu conto com vocês lendo a palavra, orando, buscando a presença do Senhor. Não podemos parar, não é verdade? Minha mãe encosta aqui pra gente terminar, eu vou falar e vocês repetem aí na casa de vocês. Amém? Amém. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? 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 Ninguém, Ninguém. ninguém. Amém. Glória. Essas são as 56 aqui, eu tô profetizando na mão. Glória a Jesus. Deus abençoe a missionária Rosiane. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um, cada intercessor que durante a live tá aí de joelho orando, né? Cada irmão, que Deus continue usando, abençoando vocês de uma forma toda especial. Muito obrigada. Amanhã estará conosco a missionária Rosa Lima. Eu tenho certeza que não vai ser diferente dos outros dias. Deus continuará abençoando cada irmão que tem abraçado o projeto, que tem participado das lives. Meu Deus, Deus continue abençoando vocês e recompense de uma forma especial. Meu abraço e a paz do Senhor, bom descanso e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém, Jesus. Glória a Deus.